Boa tarde, primeiro ano. Aqui é o professor Humberto Júnior. Vamos à nossa próxima aula dos reinos. Na aula passada falamos sobre os vírus e as viroses, né? Antes de começar, gostaria que vocês prestassem bastante atenção, não tá respondendo o WhatsApp, não tá olhando, se foquem apenas no conteúdo para ficar bem fácil a interpretação. Até esse conteúdo é bem interessante, até eu gosto dele. Tá? Tem muitas curiosidades, muitas informações que vocês suponho que vocês também vão gostar, tá bom? Então vamos prestar atenção e vamos lá. Hoje a gente começa com o reino Monera, características do reino Monera, quem são os representantes do reino Monera, né? E quando a gente fala de reino Monera, a gente sempre tem que lembrar das bactérias. As bactérias são os principais representantes do reino Monera, tá? E as bactérias elas são divididas em dois grupos. As chamadas arqueobactérias, do grupo Archaea, né? São as bactérias primitivas que vivem em meio hostis, ou seja, locais muito quentes, com água muito salgada, em pântanos, em regiões próximas de vulcões, né? Então essas bactérias conseguem sobreviver onde nenhum outro organismo conseguiria, né? Então elas são chamadas de arqueobactérias. E temos as eubactérias, são as bactérias mais atuais, são mais numerosas, existem em maiores quantidades, né? Um exemplo aqui, temos as eubactérias, temos a Escherichia coli, a gente vai ver também lá na frente. Então temos esses dois grupos de bactérias. O reino Monera eu coloquei algumas características, lembrando que eu vou colocar esse slide para vocês estudarem melhor assim, esse marca-texto aqui, lá no Google Sala de Aula, para depois vocês revisarem, que eu vou passar também a atividade, tá certo? O reino Monera é formado por seres unicelulares, tá bom, gente? Então, todos os representantes do reino Monera, eles são unicelulares. Vamos, no reino Monera, além das bactérias, vamos encontrar também as cianofícias, que são conhecidas como algas azuis, tá? Todos os representantes do reino Monera, eles vão ter uma parede celular, que é uma camada que envolve e protege a célula. Eles vão ter uma membrana plasmática, né? Aquela membrana que envolve todo o citoplasma. Vamos encontrar os ribossomos, né? Que está relacionado com a produção, ou seja, a síntese de proteínas. Vamos encontrar o nucleóide, o núcleo difuso, formado por molécula de DNA circular. Todos os representantes do reino Monera, eles são procariontes. Professor, o que é isso? As células, né? Lembra daquela do oitavo ano ainda? Quais as partes que envolvem a célula? Membrana, citoplasma e núcleo. O núcleo da maioria das células é protegido por uma membrana chamada de carioteca. E dentro vamos encontrar o DNA. Já no reino Monera, ele não possui essa carioteca. Então, o material genético ele está vagando pelo citoplasma, tá bom? Fone aqui, vamos para a próxima. Agitar o fone, pronto. Temos aqui um exemplo de uma bactéria, né? Temos aqui a parede celular, essa parte aqui em vermelho claro. Depois temos a membrana plasmática, o citoplasma. O nucleóide são os fragmentos aqui do DNA, temos os ribossomos e aqui o material genético que fica vagando aqui no citoplasma. Então, por isso que elas são o quê? Procariontes. Então, as primeiras características que a gente já viu, são seres procariontes, são seres unicelulares, né? Quais são as principais formas da bactéria? Algo bem interessante é que em biologia, as bactérias elas são classificadas de acordo com a morfologia, ou seja, de acordo com a sua forma, ou seja, a forma da parede celular. Então, a classificação das bactérias ela é de acordo com a forma da parede celular. As bactérias elas podem ser classificadas em cocos, que são bolinhas, e em espirilos, bactérias com a parede celular espiraladas, bacilo, em formato de bastão, vibriões, como o nome próprio já está dizendo, em formato de vírgula. Muitas possuem flagelo, que permite a locomoção. Ela parece um fiozinho, parece uma cauda, que é chamada de flagelo, que faz com que ela se movimente, principalmente nas que vivem em ambiente aquático. Pronto, aqui eu coloquei o exemplo de várias bactérias, né? Aqui temos a chamada da clamídia, é uma bactéria em forma de cocos, né?
Tem a chamada diplococo. Professor, o que é isso? Bactérias que possuem 2 cocos, um ligado ao outro, né? Então, o aparelho celular é chamado de diplococo. Tem o chamado streptococcus, ou seja, ó, eu tenho aqui um cocos ligado ao outro. Temos o bacilo, bactéria que possui forma de um bastão. Vibrião, ó. Geralmente a gente fala o vibrião de um determinado da bactéria, o vibrião do cólera, né? Quer dizer que aquela bactéria tem um formato de um vibrião. Temos sarcina, bactéria que possui forma geralmente de 8 cocos, um ligado ao outro. Temos parecendo um cacho de uva, ela é chamada de Staphylococcus, né? Temos o espirilo. Então, as bactérias, o que é que a gente pode ver? Aqui temos os flagelos, parece uma cauda que serve para elas se locomover. Então, professor, então o que é que a gente pode aprender dessa parte aqui? Que as bactérias, elas estão classificadas de acordo com a forma da sua parede celular. Cocos, ó, voltar aqui, ó, cocos, espirilos, bacilos, vibriões, sarcina, diplococos, estafilococos, né? De acordo com a forma streptobacilo, tá vendo, ó? Tá bom? Pronto, vamos lá. Exemplos aqui, temos o estafilococos da tuberculose, temos o vibrião do cólera, cólera é ótimo, temos o vibrião do cólera, né? Que a bactéria vai possuir o formato de uma vírgula, tá vendo que elas são curvadas. Temos os streptococcus, tá vendo como dá para ver eles, ó, os cocos um ligado ao outro. Então eles são classificados, né, de acordo com sua forma. Nutrição e respiração. As bactérias elas podem ser heterotróficas, não produzem seu alimento, depende do alimento do meio para sobreviver. Ou elas ainda podem ser autótrofas, né? Ou seja, produzem seu próprio alimento, muitas vezes através da fotossíntese ou ainda da quimiossíntese. As bactérias podem ser saprófitas, ou seja, o que é isso, professor? São bactérias que realizam a decomposição. E bactérias também podem ser parasitas. Bactérias parasitas muitas vezes são bactérias causadoras de doenças, né? Que a gente tem um capítulo só para essa parte aqui. E a respiração, as bactérias podem ser aeróbia, quando utilizam oxigênio para produzir energia, ou pode ser anaeróbias, quando não utilizam o oxigênio, né? Eu não coloquei aqui, mas as bactérias elas podem ser ainda também facultativas. Professor, que são bactérias facultativas? São bactérias que fazem faculdade, alguma coisa? Não. Bactérias, vou tentar escrever aqui, mas vou desistir. Bactérias facultativas são bactérias que, se não tiver o oxigênio, elas realizam fermentação. Se tiver o oxigênio, elas realizam a respiração utilizando o oxigênio normalmente. Ou seja, elas podem sobreviver tanto na presença do oxigênio, quanto também na sua ausência. No caso aí são bactérias facultativas, tá bom? Muitas vezes a gente... Acho que eu estou um pouquinho rápido, né, gente? Vou mais devagar. Muitas vezes, quando a gente fala de bactéria, a gente acha que bactéria, elas só são bactérias causadoras de doenças, né? Mas não. Muitas bactérias, elas auxiliam no meio ambiente. Às vezes a vida não poderia nem existir se não tivesse bactérias. Então, desculpa, o cachorro tava latindo aqui. Então, às vezes a gente sempre fala assim, a bactéria causadora, relaciona ela com causadores de doenças. Nem sempre, tá bom? Claro, muitas bactérias causam doenças, mas às vezes muitas bactérias mais ajudam do que causam prejuízo. Então vamos ver um pouquinho. As bactérias, hoje as bactérias são utilizadas como fertilizantes digestivos, ou seja, tem as nitrosomas e as nitrobacter, né, que transformam a amônia, que é liberada pela urina dos animais, em nitrito e nitrato, que aumenta a fertilidade do solo, ou seja, o solo fica mais fértil, né? Tem bactérias que são mutualísticas, ocorrem nos animais ruminantes, que eu já até expliquei para vocês. Bactérias que vivem no estômago de outros animais, por exemplo, do boi, da vaca, e elas conseguem digerir o alimento. Então elas vivem ali um chamado mutualismo. Existem bactérias que são utilizadas no controle biológico, né? Utilizadas no combate a pragas na agricultura, né? Como é o caso do Bacillus thuringiensis, olha o nome. Olha o nome aqui, outro assunto aqui, ó, nome científico diferente do
restante do texto. Essa bactéria ela ataca as larvas de determinado inseto, ou seja, bactérias que matam larvas para evitar que elas estraguem, né, a lavoura. Né? Então são bactérias utilizadas no controle biológico. Existem bactérias que são utilizadas hoje muito na indústria farmacêutica e também na produção de cosméticos, tá? Olha, tá vendo? Ó, bactérias nos cosméticos. As bactérias também podem ser programadas através da engenharia genética. Esse assunto a gente ainda vai ver, viu, gente? Também lá na frente. Acho que é o quarto capítulo do módulo 3 ou módulo 4. Essas bactérias elas são utilizadas para produzir insulina, né? E dar um exemplo aqui para vocês. Antigamente, quem é que toma insulina? Pessoas que têm pessoas que têm diabetes, né? Pessoas que têm a diabetes congênita, ela nasce, ela precisa tomar insulina várias vezes, até 2, 3 vezes ao dia. E antigamente a insulina era muito cara, muito mesmo. E ela, como era que ela utiliza? Qual o órgão do nosso corpo que produz insulina, professor? Que tem a função de produzir insulina, professor? O pâncreas. E antigamente, sabe como é que eles adquiriam a insulina, né? Eles captavam, né? Retiravam diretamente do pâncreas de porcos. Eles tinham uma criação, eles tinham locais onde tinham criação de porcos sadios, e eles tinham tipo uma agulha lá, algo, e retirava essa insulina do pâncreas dos porcos. E essa insulina era trabalhada e para ser distribuída às pessoas que tinham diabetes. Obviamente o custo era muito alto, imagine aí, né? Ter que retirar a insulina diretamente do pâncreas dos animais para poder fazer o medicamento. Então, muitas pessoas antigamente morriam porque precisavam da insulina e não tinha como, porque o poder aquisitivo, né? A aquisição dela era muito difícil, né? E era muito cara. Hoje em dia, o que é que já fazem, professor? Eles pegaram o gene do DNA que produz a insulina, programaram a bactéria e inseriram esse gene dentro da bactéria. Agora, a própria bactéria, ela consegue produzir insulina. Ou seja, né, a insulina é mais barata, tanto é que pessoas que têm diabetes, ela pode ir na farmácia, às vezes a insulina é até de graça. Em muitos países, ela é de graça, é oferecida às pessoas que têm diabetes. Né? Então hoje é muito mais fácil, é muito mais prático, né? Os porcos agradecem, né? E também a engenharia trouxe vários benefícios. Outra característica da engenharia genética, né? Com o uso das bactérias, é da toxina botulínica, que vocês conhecem com o nome de Botox. Professor, onde é que usa esse Botox? O Botox é muito utilizado na indústria de cosmético, né? Que ele impede que a pessoa crie rugas, né, serve para paralisar temporariamente a musculatura do rosto, ou seja, a pessoa fica sem rugas, né? Então isso é muito utilizado pelos atores da Globo, repórter, né? A pessoa fica sem linha de expressões e ele é utilizado através de uma substância que é produzida por uma bactéria. Na indústria alimentícia também é utilizado as bactérias, o iogurte, o vinagre, o vinho, champanhe, cerveja, álcool. Então queijo, então tudo isso aí são utilizadas bactérias, claro, bactérias que não causam mal à nossa saúde. Então até aquele iogurte que a gente vê na televisão, né, o Yakult, que é o Lactobacillus vivus, eles utilizam as bactérias. Então a gente tem que tirar isso da nossa cabeça quando vê bactéria causa doença, ou seja, muitas causas, mas nem todas são prejudiciais. Muitas auxiliam das mais diversas formas do nosso organismo, tá certo? Outro grupo de bactérias são as cianobactérias. Né? As cianobactérias são bactérias com a capacidade de realizar o que? Fotossíntese. Essas cianobactérias elas podem viver isoladas, sozinhas, né? Ou ainda podem formar colônias, ou seja, viver em grupo uma junto das outras. Né? Existem cianobactérias que utilizam a ficocianina. Essa ficocianina ela tem um pigmento azul, portanto essas bactérias elas possuem uma coloração azulada. Outras bactérias elas possuem a ficoeritrina, um pigmento que é vermelho, então essas bactérias, cianobactérias que têm esse pigmento, elas possuem a coloração vermelha. Né? Existem as bactérias que vivem em associação com fungos, que são chamados líquens. Né? Esse tipo de associação é aquele limo que a gente vê dentro da água parada que forma. Ali é a associação entre fungos e bactérias. Aqui temos uma fotossíntese das bactérias. Algumas realizam um tipo especial de fotossíntese, ou seja, elas pegam o gás carbônico e pegam o H2S, que é o ácido sulfídrico,
E através da bacterioclorofila, ela transforma isso aqui em glicose, que é energia para ela, né? Transforma em água e também em gás S2, que é o gás enxofre, né? O gás enxofre, não sei se vocês já viram, é o gás que cheira a ovo podre. Por isso que muitas bactérias... Se o cachorro aqui de casa deixar eu terminar de explicar aí, a gente conclui. Então, essas bactérias, elas estão muito em alimentos em decomposição, né? Que cheiram a ovo podre, a substâncias estragadas, né? Então, porque elas liberam esse gás para o ambiente aqui, o gás enxofre. Porém, existem bactérias, né, que ao invés de usar a bacterioclorofila, elas utilizam a clorofila comum. Então, elas pegam gás carbônico, que são a fotossíntese conhecida como normal, entre aspas, né? O gás carbônico, a água, e transforma isso através da clorofila em glicose, água e o gás oxigênio. Então a bactéria utiliza, ela realiza a fotossíntese, mas é uma fotossíntese diferente. Enquanto isso aqui ela libera o S2, que é o gás enxofre, essa aqui libera o O2, que é o gás oxigênio. Então, tanto uma como a outra são autótrofas, produzem seu próprio alimento, tá bom? Então, para a gente resumir aqui, as bactérias heterótrofas, né? Elas não fabricam seu próprio alimento, dependem do alimento do meio. As heterótrofas, elas podem ser decompositoras, elas podem ser parasitas, causadoras de doenças, ou ainda viver em mutualismo com outro animal, como falei para vocês, os líquens, ou ainda vivendo no estômago de alguns animais para digerir o alimento, são chamados os animais ruminantes. As bactérias, elas podem se reproduzir elas se reproduzem de forma sexuada, né, com a mistura de material genético, como assexuadamente, né? A reprodução sexuada pode ser por conjugação, transdução ou ainda transformação. Primeiro tipo aqui de reprodução, transformação. Como é que ocorre, professor? Eu tenho aqui uma bactéria e ela pega seu material genético e doa para outra bactéria. Ou seja, a outra bactéria capta esse material genético do citoplasma, puxa para o interior e esse material genético dessa outra bactéria passa a fazer parte dessa aqui bactéria. E esses se incorporam, e essa bactéria agora vai ter tanto característica dela quanto característica da bactéria que doou o que? O material genético. Esse tipo de reprodução é chamado de transformação. Transdução. Como é que ocorre isso, professor? É quando um outro organismo leva o material genético de uma bactéria para a outra. Muitas vezes pode ser um vírus, né, que leva o material genético. Ele pega o material genético de um e leva para outro. Isso é chamado de transdução. Conjugação. Como é que ocorre isso, professor? Conjugação é quando duas bactérias elas formam um tubo entre uma e outra e cada uma troca partes de DNA de uma com a outra. Então elas trocam um pedaço de DNA para ocorrer uma mutação entre tanto nenhuma como em outra. Como ocorreu mistura de material genético, esse tipo de reprodução, alguns livros eles chamam de reprodução sexuada. Por quê? Porque ocorreu a mistura de material genético. Já a reprodução assexuada é uma reprodução mais comum das bactérias. Elas não precisam de outra bactéria para realizar a reprodução. Esse tipo de reprodução assexuada ela é também conhecido como uma divisão binária ou cisparidade. Eu tenho aqui uma bactéria, ela divide, multiplica seu material genético, de um ele faz outra cópia, ela divide sua membrana plasmática, sua parede celular, e automaticamente uma célula dá origem a outra. Essas outras duas, se tiver alimento no meio, pode também se dividir e gerar outra cópia. E assim, em poucos minutos, uma bactéria ela pode dar origem a centenas até milhares de outras bactérias. Por isso que esse é um tipo de divisão muito comum das bactérias. A divisão binária é um tipo de reprodução assexuada, pois não ocorreu mistura do material genético, certo? Vamos agora aqui um pouquinho falar sobre a parede celular. A gente já sabe que as bactérias elas são classificadas de acordo com o formato da parede celular, né? Há muito tempo atrás, quando não se sabia muito sobre as bactérias, né? Muitas bactérias não eram compreendidas, geralmente porque a gente não tinha uma tecnologia, né? Um método. Hoje a gente já tem método para identificar bactérias. Dos vários métodos que a gente tem hoje, existe um método que é chamado método GRAM, né?
ela consegue diferenciar uma bactéria, um tipo de bactéria de outra, e isso foi muito importante para a história da biologia, para a história da medicina, da microbiologia, porque ele modificou a forma que a gente pode ver e tratar também doenças, até doenças relacionadas com bactérias. Esse método é chamado método Gram. Vamos lá ver como é que funciona. O método Gram, ele é um método de coloração, ou seja, a gente vai colorir as bactérias, né? Dependendo com um determinado corante. E quando a bactéria ela absorve o pigmento de uma determinada cor, a gente pode separar ela de acordo com o tipo. É o mais importante e mais usado em microbiologia. A coloração diferencial, pois divide células bacterianas em dois grandes grupos, né? Existem as bactérias que são gram positivo e existem bactérias que são do grupo gram negativo. É essencial para classificar a identificação dos micro-organismos. Então lembre-se, o método Gram, a gente pode dividir as bactérias em dois grupos. De um lado temos as gram positivo e do outro lado temos as gram negativo. Vamos ver qual a diferença, como podemos diferenciar uma da outra. E com certeza vocês iam perguntar, né? Por que esse método Gram? Porque foi um professor, médico, bacteriologista e farmacologista, Hans Gram, né? Hans Christian Gram. Ele foi responsável pelo desenvolvimento, ele que desenvolveu esse método de coloração das bactérias. Então foi muito importante e utilizado até hoje, né? E em homenagem a ele, esse método é conhecido como Gram, né? Método de coloração Gram, que separa as bactérias Gram positiva e Gram negativa, tá bom? Então vamos lá, vamos separar essas. Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Pronto. Vamos lá falar um pouquinho sobre o método Gram. Existem as bactérias que são bactérias Gram positivas. Professor, qual a característica das bactérias Gram positivas? As bactérias Gram positivas, ela possuem uma parede celular formada por espessa, ou seja, grossa, de peptidoglicano. É uma substância presente na parede celular das bactérias Gram positivas. Então a gente tem a parede celular e abaixo da parede celular temos a membrana o que? Plasmática. Então todas as bactérias Gram positivo, elas vão ter essa característica, uma parede celular grossa formada pela combinação de proteínas e carboidratos de peptidoglicano. E também temos aqui a parede celular, né? Temos aqui abaixo dela. Se eu utilizar o método Gram positivo e tentar colorir ela, na hora que eu jogar o pigmento, essa parede celular que ela vai absorver e ela vai ficar com essa estrutura meio azulada, meio anil, né? Então, bactérias com essa característica, elas são vulneráveis a medicamentos à base de penicilina. Professor, que medicamentos são esses aqui? Por exemplo, a própria bezetacil, né? Já ouviram falar? Dizem que dói, né? Quem já tomou bezetacil aí já deve estar saber. A bezetacil, a base dela é da penicilina, uma substância que consegue matar essas bactérias. Ou seja, se a pessoa fizer esse teste e for comprovado que ela tem uma bactéria do tipo gram positiva, se usar a penicilina vai destruir essa parede celular e automaticamente vai matar essa bactéria. Ou seja, sabe qual medicamento vai ser o que? Utilizado. Diferente das bactérias gram negativa. Ó, vou botar aqui. As bactérias gram negativa, elas são diferentes da gram positiva. Por quê? Porque olha como é que funciona. Ela tem uma membrana plasmática. Depois da membrana plasmática, ela tem uma camada de parede celular chamada de peptidoglicano bem fina, diferente da outra. E depois dessa parede celular, ela vai ter outra membrana plasmática, né? É uma camada lipoproteica espessa, né? Semelhante à membrana plasmática com polissacarídeo. Então, ela tem a parede celular ainda protegida por outra membrana plasmática. Se eu jogar um corante nela, azul, o anil, ela não vai absorver, ao contrário, ela vai absorver outro corante, que ele tem uma cor avermelhada, né? Então ela se tingem, né, de vermelho,
essas bactérias. E se eu usar essa substância aqui, ó, a penicilina, ela não vai funcionar nas outras, ela vai funcionar nessa. Olha a diferença de uma gram positiva por uma gram negativa. Então eu já sei que a penicilina não vai poder ser utilizada nela. Então vai ser utilizada outra substância para matar essas bactérias, né? Então esse método aí foi possível diferenciar uma bactéria da outra e saber qual tratamento eu vou poder utilizar com uma e com a outra, tá? Aqui a gente tem uma foto, né? Um exemplo aqui de bactérias gram-negativas. Se eu joguei o pigmento e ela absorveu, ela ficou meio avermelhada, meio rosada. Então essas bactérias são gram-negativas. E tem várias aí, o Escherichia, Helicobacter, a Neisseria, tem várias bactérias, as Pseudomonas, né? A Salmonella, elas são gram-negativas. Então eu já sei que a penicilina ela não vai combater. E se eu jogar um corante e ela absorver e ficar com a cor azulada, meio anil, então essas bactérias são chamadas de gram positivas. Né? Temos aí várias aí, enterococos, estafilococos, nocárdias, os bacilos, todas elas são gram positivas e todas elas são sensíveis à penicilina. Quer dizer, se eu usar a penicilina, substância que possui a penicilina, né, ou por exemplo a bezetacil, ela vai conseguir matar e eliminar essas bactérias, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e eu vou passar também uma atividade no Google Sala de Aula para vocês fazerem, tá certo? Até mais, até a próxima.